papel das escolas, as escolas como laboratórios de sustentabilidade também tem sido algo muito defendido naqueles documentos que eu há pouco referi, e que a ligação da ciência participativa, a ciência começa-se a fazer nas escolas, e não é fazendo projetos de educação daqueles, olha, agora faz aí, se recicla lá aí o lixo, isso é um projeto de educação. Não, é os alunos poderem intervir diretamente na comunidade e poderem fazer uma ciência muito mais participativa, e há experiências muito interessantes em termos mundiais a esse nível, e em Portugal também. Porque isso é que mobiliza para a mudança, e as escolas são infraestruturas fundamentais em Portugal que não estão a ser utilizadas como deviam, são infraestruturas mesmo nas comunidades, portanto devia haver aqui uma ligação muito mais forte entre escolas e comunidades. E depois, uma questão fundamental que são os meios de comunicação social, que nós vivemos embrenhados neles. Claro que há os modernos, que já falámos, não é? As redes, a internet, etc., mas ainda há os modelos, muito fortemente, os meios de comunicação tradicionais. E a televisão é fortíssima e, portanto, devia haver muito mais ensino e trabalho com os mídias dentro das escolas do que há neste momento. E, portanto, o que nós estamos perante o modelo, e pensando em Portugal isso vê-se muito, mas noutros sítios, nós estamos mais em processo de deseducação do que educação, porque as pessoas saem da escola, as crianças, os jovens, etc., e imediatamente entram no desensino e entram na deseducação. E, portanto, há aqui uma ponte que é preciso fazer muito mais, por um lado, trabalhar muito mais com os mídias dentro das escolas, e por outro lado, criar muito mais ligação entre a vida que acaba na escola e a vida que chega e os pais que chegam à noite. E há aqui este lapso, mesmo em Ferreira do Alentejo, isto foi um problema identificado. E em Lisboa, então, quer dizer, este lapso do processo deseducativo, que está muito ligado à sociedade de consumo, está muito ligado àquilo que o Viriato estava a falar, que era o não pensar, como é que tu disseste? O escapismo, não é? Esse é um processo de desensino e de deseducação que está muito premente e que não está a ser trabalhado. E depois a ligação das universidades às escolas, cada vez mais importante. E depois cá estamos, Rui, a cultura, não é? No fundo, a cultura é que capacita as pessoas para compreender e metabolizar a informação, e é ela que transforma o conhecimento em educação. E isso é preciso trabalhar muito mais. E depois, realmente, aquilo que o Viriato com certeza falará mais e melhor do que eu, que tem a ver, os novos mecanismos de participação, temos que ter cada vez mais processos participativos a vários níveis e de várias formas, e depois os processos de governança. E aí tu falarás, até, espero eu, na parte de toda a governança. Não, mas as Nações Unidas, que são fundamentais em todo este jogo que nós estamos a viver, estão realmente com uma pegada cívica e política muito rudimentar face àquela que deveriam ter. E aqui, esta mudança das instituições e a mudança das lideranças parece uma questão fundamental que tem que ser trabalhada. Porque, tal como os Estados estão a ser engolidos por outras forças económicas muito mais fortes, as Nações Unidas também estão submersas e submergidas perante esses poderes fortíssimos, e não têm hoje nem autoridade moral, nem capacidade de virem, de certo modo, ser um distribuidor de um jogo onde todos estamos metidos e onde eles desempenharam um papel muito importante, e nós gostaríamos todos de continuar a desempenhar, mas de facto precisam de reformas, não sei. Aqui também há muito a trabalhar em termos das instituições e de novas formas de governança. Tá, obrigado. Bom, eu julgo que a pergunta que nos foi colocada é uma pergunta, o que é que podemos fazer, não é? Muito individual, digamos assim, também. Tem uma componente, começa muito pelo indivíduo. Portanto, eu gostaria, isto é uma tendência que eu tenho para dividir tudo em três, não é? Deve ser da minha educação católica, a Santíssima Trindade. Então, o primeiro registro é um registro estritamente individual. A primeira coisa que temos de fazer é perceber se é relevante ou não este tema. Não é? Portanto, e aí cada um de nós terá de responder a partir da sua própria biografia. Eu lembro-me perfeitamente que comecei a preocupar-me com estas questões, em grande parte, na altura enfim, já foi há muitos anos, quando foi a criação
da Comissão Nacional do Ambiente e com aquele programa Ação uma Terra, do Luís Filipe Costa, o engenheiro Correia da Cunha, que era o presidente da Comissão Nacional do Ambiente, ainda estamos a falar ainda no consulado de Marcelo Caetano, e com a leitura da tradução do Limits to Growth, dos Limites do Crescimento, feita pelo filho do engenheiro Correia da Cunha. E foi, portanto, em 73, portanto, publicações de Dom Quixote, com subsídio da Comissão Nacional do Ambiente, as editoras geralmente precisam de subsídios para publicar livros, publicaram esse livro, que foi, de facto, um choque. Eu lembro-me que isto coincidiu com 2 viagens que eu fiz naquela altura, grandes, era muito jovem, tinha 15 anos, e fiquei muito afetado por ver o impacto que o livro estava a ter, por exemplo, em França, uma carga de pancada que o livro levou, desde o Partido Comunista até à extrema-direita, toda a gente a dizer mal do livro, e eu comecei a ler aquilo, não percebi muita coisa, mas aquilo parecia-me relevante, não é? Ainda por cima, o livro falava 1970-2070. Portanto, se há alguma crítica a fazer ao livro, é que não tinha muita informação que nós hoje temos, porque as alterações climáticas não apareciam. Não é? E, portanto, individualmente, eu julgo que nós só podemos, só se dermos relevância objetiva, mas também subjetiva, é que podemos fazer alguma coisa. Não é? E lembrei-me também daquela frase também do Gandhi, não é? Se é a mudança que queres para o mundo. Penso que, enfim... Acho que o Alfredo, no que tem dito exatamente isso, a partir da sua experiência. Não é? A melhor forma é ser a mudança que se quer para o mundo. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é, de facto, a questão a Luísa estava, digamos, a pôr-me algumas incumbências, mas eu não vou seguir, vou só aludir com brevidade. Ou seja, de facto, a dimensão da política é extremamente importante. E nós não podemos subestimar, não podemos nem exagerar, nem subestimar. Quer dizer, não podemos exagerar porque, evidentemente, hoje vivemos num mundo, para o bem e para o mal, em que grande parte das coisas que afetam a nossa vida é feita apesar e para além da política. Afeta muito mais a nossa vida, muitas vezes, uma mudança tecnológica. Vejam, por exemplo, a forma como nós nos alteramos com estes telefones novos, não é? Portanto, os iPads e os smartphones, do que com a atividade legislativa. Mas evidentemente que as mudanças que ocorrem no mercado, os tratados comerciais, têm muito impacto sobre a nossa vida, sobre os nossos empregos, sobre as nossas perspectivas de rendimento futuro. E simplesmente é preciso não esquecer que, na sombra de tudo isso, existe ainda o Leviathan. Não é? Portanto, existe ainda o Estado. Ou seja, os Estados, a política, nesta fase, primam por uma deliberada ausência que é política, que é também uma decisão política, não é? Eu lembro-me perfeitamente, antes da Conferência de Copenhague, de ter participado numa reunião na Comissão Europeia, em que estava também presente um grande economista das alterações climáticas, o professor Stern, Nicholas Stern, da London School of Economics, que fazia parte de um grupo que eu também pertencia, e antes de Copenhague, ele dizia que tinha, antes da nossa reunião, em novembro de 2009, ele dizia que tinha vindo de Londres, ele trabalha em Londres, onde tinha estado numa reunião com 40 pessoas que representavam diversos segmentos do sistema financeiro internacional, mas sobretudo fundos de investimento, fundos de pensões, fundos soberanos. Eram as 3 categorias de fundos com quem ele tinha estado, que o tinham convidado para ser orador, e ele dizia que aquela gente representava 13 bilhões de dólares, 13 bilhões à portuguesa, 13 trillion, 13 vezes 10 elevado à 12ª potência, ou seja, o PIB da zona euro. Não é? 40 pessoas que representavam sensivelmente o PIB da zona euro. Não é? É muito dinheiro, estamos a falar de muito dinheiro. E porquê é que eles convidaram o Stern? Convidaram o Stern porque eles são gestores, eram 40 pessoas que geriam aquele dinheiro. E eles perguntaram, professor, vamos ter acordo em Copenhague? Vai haver um acordo vinculativo? Vai haver uma lei internacional nova, um regime internacional novo?
é que se não houver, nós não podemos aconselhar investimentos em energias renováveis, em eficiência energética. Nós temos um portfólio de opções muito mais conservadoras e seguras. Ora, por exemplo, da Polónia à Alemanha à China, nós temos uma série de investimentos programados em centrais a carvão, que vão exatamente no sentido oposto do combate às alterações climáticas. E o pobre do Stern respondeu o que ele podia dizer. Eu, pelo menos, tenho feito tudo o que está ao meu alcance do ponto de vista pessoal para que isto mude, não é? Agora, depois, Copenhaga foi um desastre, não é? Um desastre, aquelas feiras de vaidades dos políticos, enfim, pessoas que provavelmente não têm sequer consciência da gravidade e do poder que poderia ser bem usado, não é? E nós também sabemos que a política também se manifesta pela positiva. Vejam como é que, apesar da União Europeia ser este grupo disfuncional que estamos a ver que é, como é que nos últimos 15 anos, com algumas medidas de coordenação da nossa política energética, nós conseguimos atingir resultados muito positivos, e a União Europeia está nesse domínio muito à frente de qualquer outra parte do mundo, mesmo com enfim, esta disfunção total, a falta de governo, a falta de software político na União Europeia. Portanto, não vamos subestimar o impacto que a política tem de agir sobre o sistema económico, sobre os mercados e sobre a ciência também. Eu, em relação à ciência, só queria dizer uma coisa. Eu, há pouco... A complexidade não é complicação, não é? Portanto, isso é um aspecto muito importante. A complexidade ajuda-nos a mapear a realidade. E a realidade não é simples, é complexa. Torna-se complicada quando nós não a percebemos ou não a queremos perceber. Portanto, isso é um aspecto que me parece importante. Depois, eu já acreditei mais na capacidade do sistema educativo ser um fator de mudança significativo. Eu acho que a função fundamental do sistema educativo e da universidade é fazer duas coisas fundamentais, que é equipar quem passa por ele para o pensamento crítico, ou seja, para pôr em causa a autoridade dos mestres, para pôr em causa a autoridade do conhecimento que está a ser recebido, fundamental, e outra coisa, essencialmente, que é a capacidade de ensinar a capacidade de pensar contra as suas próprias convicções. Isto é, respeitar a verdade objetiva. Quer dizer, quando nós... É uma das coisas que mais impressão me faz, é perceber, por exemplo, a fraude científica. A fraude científica é um pecado mortal. Quer dizer, é o equivalente, se houvesse pena de morte no mundo académico, quem faz um plágio era encostado a uma parede e fuzilado no sítio, não é? Porque não é possível ser um cientista e fazer fraude científica, não é? Portanto, o problema é que nós vemos que no estado em que se faz a ciência hoje no mundo, não é em Portugal, é no mundo, há demasiados olhares para o lado, não é? Há demasiadas facilitações aos financiadores e muitas vezes os financiadores nem sequer são Estados, não é? Aliás, um trabalho, podem lê-lo, da Agência Europeia do Ambiente, que é uma boa agência que funciona na Dinamarca, de 2013, sobre o princípio da precaução, que é um trabalho que está cheio de histórias, de arranjos complicados, late lessons from early warnings. Não é uma questão de fraude, o que está ali não é a fraude, o que está ali é a organização do sistema de investigação na base de financiamentos seletivos e na base de um caderno de encargos que permite o quê? Que permite subestimar o fundamental, que é conhecer os pequenos detalhes da realidade objetiva. E, portanto, aquilo que eu julgo que podemos pedir ao sistema educativo é que nos ensine a perceber uma coisa fundamental, que é uma coisa é o que nós julgamos que a realidade é, o que nós gostaríamos que ela fosse, e outra coisa é aquilo que ela, dentro da nossa humildade de conhecimento, é. Não é? Quer dizer, se nós, em vez de formarmos cidadãos com pensamento crítico e capazes de perceber que, afinal de contas, o que estavam a pensar que era a verdade é uma ilusão de ótica, nós estamos a criar uma sociedade de suicidas, não é? Portanto, porque vamos em frente, não é? Vamos pela miragem, não é? Finalmente, o terceiro e último aspecto. No fundo, do que é que depende o futuro, não é? Portanto, a balança do futuro sempre incerta. Eu julgo que há aqui 3 fatores que intervêm quando nós pensamos no futuro, não é? E eu muitas vezes repito a mim próprio isto que vos vou dizer e partilhar convosco, porque me parece que muitas vezes nós corremos o risco
pela negativa de praticar aquilo que criticamos pela positiva. Ou seja, uma espécie de arrogância e do pessimismo que de facto acaba por ser exatamente igual do ponto de vista da forma, do ponto de vista do software, à arrogância prometeica e fáustica dos otimistas tecnológicos. Isto é, no fundo, o futuro depende de três coisas principais. Depende daquilo que nós sabemos, primeiro, depende daquilo que não sabemos e depende daquilo que podemos fazer, da ação, daquilo que podemos fazer. Ora, realmente, aquilo que nós sabemos é, na verdade, se formos completamente capazes de pensamento crítico e de pensar contra as nossas convicções, nós, a nível global, não estamos ainda numa situação de inversão de tendência. Não é? Com ganhos que ocorreram, estamos ainda numa fase de entropia, ou seja, estamos ainda na fase em que muitos dos ecossistemas, muitos dos indicadores ambientais, enfim, há um projeto muito interessante, os Planetary Boundaries, que mostra isso. Em muitas zonas nós estamos a pisar para lá das linhas vermelhas, como agora se diz, não é? Portanto, isso é um aspecto. Agora, isso é um dos três elementos, porque se formos completamente honestos do ponto de vista intelectual e não perdermos a calma, nós sabemos que há também muita coisa que nós não sabemos. O Goethe, no Mefistófeles do Fausto, dizia a árvore da vida é verde, a da teoria é cinzenta. E nós trabalhamos sempre, isto é um discurso cinzento, apesar do sol magnífico que temos, não é? Nós estamos sempre a representar de forma cinzenta a nossa realidade. A realidade é cinzenta. E, portanto, há muita coisa que pode vir e que nós não sabemos. E não tem que ser um cisne negro, não tem que ser uma coisa má. Evidentemente que pode ser uma coisa má. Não é? Nós sabemos nas alterações climáticas, até agora, a maior parte das coisas que temos é feedbacks positivos. Quer dizer, são consequências das alterações climáticas que reforçam as alterações climáticas. Não é? O que está a acontecer com o permafrost, o metano submarino, são tudo coisas que vão no sentido pior. Mas podemos, mas isso já sabemos. Não é? Agora, há muita coisa que não sabemos que poderá incluir aspectos de novidade que podem ajudar a mudança de tendência. Para mim, também, ainda que falo a título pessoal, de duas experiências muito importantes para mim. Em 85, publiquei um livro sobre a crise dos euromísseis, numa altura na Guerra Fria ainda, chamada Europa e o Risco do Futuro. Já nessa altura a Europa estava a tratar mal o futuro. Mas nessa altura era por causa da Guerra Fria, não é? Portanto, falava-se muito da possibilidade de uma guerra nuclear na Europa. E eu andei a trabalhar durante 2 anos esse tema, escrevi um livro em 85, ainda antes do Gorbachev ter chegado ao poder. E nessa altura, 99% das pessoas que tinham alguma capacidade de pensar estes assuntos, militares, estrategas, políticos, historiadores, diziam: vamos ter uma guerra. Vamos ter uma guerra. Porquê? Porque a União Soviética está a chegar ao fim da picada, digamos assim. Não está a conseguir fazer uma corrida aos armamentos com os Estados Unidos e a NATO. E sempre aconteceu ao longo da história, desde que nós temos registros, desde os hicsos, dos egípcios, etc., que quando uma grande potência é empurrada contra a parede, ela prefere enfrentar a espada a aceitar a parede. E, portanto, havia gente, o Marshal Olgarkov e uma série de gente no Partido Comunista e no sistema soviético que queria precipitar a guerra a perder os seus privilégios e o seu mundo, o seu império. E, de repente, tivemos o Gorbachev. O Gorbachev foi um milagre. Um milagre, não é? Um milagre. Portanto, uns anos depois, na África do Sul, todos os especialistas também diziam que aquilo ia terminar numa guerra civil racial. Não é? Sem quartel. E depois apareceu o Mandela, não é? Portanto, por acaso, todos estes casos têm a ver com figuras, não é? Bom, isto é uma crise ainda maior do que a crise da Guerra Fria e a crise da África do Sul. Nós precisamos, se calhar, de vários Gorbachevs e de vários Mandelas, e quem sabe se não teremos aqui algum ou alguma nesta Igreja de Safira. Muito obrigado. Pois é, em primeiro lugar quero saudar esta ideia de fazer leques. Já vi toda a gente a abanar-se, foi ali uma ideia, com certeza, daquela cabeça. Sim. Os chapéus também era engraçado, mas isso cada um... Não, nós aqui não, eu não preciso, se o viriato quiser um leque, mas foi uma bela iniciativa. Depois queria perguntar, têm perguntas, agora que já estão mais frescos, que a Sara já está... Há várias perguntas. Não sei se há outro microfone, se passo este. Se calhar é melhor eu passar este. Vão ter que vir aqui falar mais perto. Olá,
Eu também estive ontem em Ferreira do Alentejo e vou muito para essa zona. E há aqui sempre, também estou muito habituada a ouvir o Alfredo, mas há sempre questões com que eu fico, que é, no fundo, tudo o que está a acontecer à volta do Alqueva e que é uma oportunidade económica, mas que também está a permitir que imensas pessoas fiquem lá e imensas pessoas dali tenham oportunidades de seguir carreiras como se seguem em empresas, se calhar nas grandes cidades e tudo isso. E, portanto, permitiu que, e além disso, permite a promoção de alimentos que eu também não sei como é que se consegue de outra maneira para alimentar os tais 600 milhões. Está bem que nós não sabemos os impactos disto tudo, mas ao mesmo tempo eu acho que estão a acontecer coisas que são muito positivas, permitir, principalmente relacionadas com as pessoas desses sítios. E como é que se gera estas coisas? Um bocado essa é a minha pergunta. Há mais perguntas? Pode passar para ali, já agora. Eu fico bem aqui depois para falar. A minha questão é, no mundo de tanta incerteza, há quase o risco de somatizar a crise, das pessoas serem atingidas pessoalmente, fisicamente. Portanto, estão em modos de sobrevivência. Têm de fazer qualquer coisa que seja útil e que gostem. E têm que participar e têm que dar o corpo ao manifesto, têm que ter fé, têm que acreditar, têm que ser bons profissionais, têm que participar e, para mim, nomeadamente ao nível dos bairros, que acho que é uma participação que está muito esquecida. Para mim, a cidadania ao nível dos bairros seria bastante importante e daria um novo sentido político às pessoas e ao cruzamento de várias gerações. Portanto, há que fazer qualquer coisa pela intervenção e pela alegria de viver nesta conjuntura onde, de facto, é difícil situarmos nós intelectuais, pessoas de todos os níveis sociais. Tá bom, fica aqui. Boa tarde. Eu gostava de pedir ao Viriato Armanho Marques que clarificasse aquele conceito que nos apresentou de cooperação compulsiva e como é que se conjuga essa compulsividade com um outro conceito que foi abordado pela Luísa Schmidt, que foi como é que se faz isso sem evitando a ditadura verde, e eu acrescentaria a ditadura científica e a ditadura vanguardista. Portanto, era esta a questão. Há mais alguma pergunta? Se não, aproveitamos e fazemos já aqui nas respostas. Obrigado. Posso? Bem, eu gostava só muito rapidamente de voltar atrás e fazer alguns comentários sobre... Eu acredito na consciência coletiva, na atuação coletiva, mas acho que ela só pode ser feita através da consciência individual e da atuação individual. O Agostinho da Silva dizia uma coisa que me inspira muito, que é muito mais importante do que ser poeta ou de escrever um poema, o fundamental é ser o poema, e é a partir daí que se constrói. Há outra coisa para mim que também não gostava de deixar passar como soluções para o futuro. Eu acho que nós devíamos claramente criar um modelo que tornasse o mínimo de alimentação numa perspectiva não competitiva, ou seja, que fosse assim como já percebemos que é importantíssimo fazer isso para a educação e para a saúde, devíamos abordar também uma questão fundamental que é a alimentação mínima disponível para todos os cidadãos deste planeta. Por último, parece-me fundamental fazer o que nós estamos aqui a fazer hoje, que é vir para a natureza, que é inserir-nos no ecossistema. Nós somos um elemento do ecossistema, deste planeta, temos funções a desempenhar, e se nós não olharmos para ele, se nós não tivermos as crianças a aprender com a natureza, a observar, nós não vamos encontrar orientação. Não vamos encontrar orientação que não seja no próprio sistema onde nós temos que desempenhar o nosso papel, e seja para os modelos políticos, económicos, competição, cooperação, o que quiserem. Por isso, isso pode ser feito dentro de uma cidade, não com as cidades que temos hoje em dia, mas com outras cidades. Mas por isso também não temos que viver todos, enfim, espalhados pelo meio do campo, mas temos que ter isto presente. Quer dizer, se nós virarmos as costas, como temos virado nos últimos anos, ao livro grande da natureza, não é preciso, mas temos que o fazer. A natureza está nas cidades. Muito bem, mas não permite uma observação, não permite... O olhar tem muito. Muito bem. Eu acho que não.
que devíamos organizar as cidades de outra maneira, mas não, parece que seja importante começarmos em diálogo. Só para terminar a questão se quiser, eu passo-lhe a palavra e bem. Então, em relação ao Alqueva, é óbvio que há coisas boas e menos boas em tudo. E é óbvio que nós temos um problema enorme neste país, baralhamos as contas públicas de uma forma absolutamente irresponsável e neste momento parece que a única salvação é crescermos, o PIB, vendermos, exportarmos. Não me parece que seja por aí, é óbvio que pragmaticamente isso é importante, mas temos que perceber o que é que estamos a fazer e principalmente numa perspectiva de futuro, o que é que vamos ganhar, não só no imediato, mas a médio e longo prazo, com as soluções que estamos a construir. O Alqueva, infelizmente, está a ser desenvolvido numa perspectiva de um modelo agrícola que é completamente obsoleto, que terá envolvido num conjunto enorme de problemas, a começar pela exploração dos recursos, pela saúde pública, e por isso o modelo, no meu ponto de vista, não é o correto. Tem alguns lados positivos, está a criar algumas economias em termos de emprego, mas podia ser muito mais abrangente. A questão da alimentação, hoje em dia há um conjunto de pessoas, é controverso, mas que acreditam fundamentalmente, através de uma pesquisa profunda, que é possível alimentar pelo menos 3 vezes mais pessoas do que temos neste planeta com agroecologia, com modelos de agricultura completamente diferentes da agricultura convencional, que chamamos hoje convencional, baseada num modelo que, como digo, está obsoleto, ninguém o quer ver e continua a ser aquele modelo que é apoiado em Portugal, mas é o mesmo dos romanos, é o mesmo do BES, é o mesmo do governo que nos levou à chamada da Troika. Até o último momento vão dizer que é ótimo, não é? Agora, esse modelo é um modelo que não faz sentido em termos de se nós olharmos para ele em profundidade e nas suas diferentes vertentes, no meu ponto de vista, não faz sentido. Isso é uma solução que pode ter algumas bondades, mas que no global é uma solução absolutamente equivocada. É a minha opinião. Então, a primeira coisa aqui ao Alfredo, evidentemente, o que tem havido estudos muito interessantes, só para perceber esta minha tendência para colocar a situação da mudança social em termos de coletivo, tem havido estudos interessantes desse ponto de vista, que é na área das ciências sociais, que é justamente isto, como é que se muda. No fundo, a mudança social é muito complexa e já falámos disso, de diversas perspectivas aqui hoje, mas de facto é altamente complexo, das coisas mais complexas que existem. E há estudos interessantes sobre como é que se pode mudar. Primeiro muda-se e depois é que se consciencializa. Também acontece isso. Porquê? Porque as pessoas estão integradas em coletivos, estão integradas em grupos, começam a fazer determinadas tipos de práticas e depois as práticas é que levam à mudança, à consciencialização. Também acontece isso. E isso acontece muito coletivamente. Há estudos muito interessantes, cada vez mais nessas áreas. E como eu tenho acompanhado um pouco esses estudos, considero que são de facto novas formas de abordar este problema. E não vamos estar todos à espera, muitas vezes não foi o que disse, eu sei, mas vamos todos nos consciencializar e depois é que mudamos. Ainda por cima porque sabemos que muitas vezes estamos hiperconscientes e não mudamos nada. Se a informação fosse suficiente e a consciência, então tudo estava mais resolvido, não é? São outros fatores que muitas vezes nos fazem mudar. Tem a ver com o coletivo, com até